Tá jogando basquete ainda. 2017, Você 2018. tá trabalhando ainda. E aí, cara, eu vi um vídeo, eu lembro até hoje, era uma música lá um vídeo do Pericles na época, que a página era de música, né? Aham. Falei, cara, isso aqui vai dar bom na página, posta na sua página. Ele falou, posta aí, depois você tá aberto, posta aí. Cara, eu publiquei, sei lá, 2, 3 horas do post, o post já tava com uns 200, 300 mil views. Foi muito bom. E assim, de imediato ele falou, cara, deu muito bom, velho. O que você acha de você trazer mais alguns vídeos para eu publicar e tudo mais? E aí nisso começou, né? Aí passaram-se muito tempo depois, eu assumi a página, comecei a tocar a página. Essa página a gente levou ela para 2 milhões e 500 mil curtidas. O Instagram, eu criei o Instagram da página, não tinha, ele era 100% Facebook, eu entrei no Instagram, eu não tinha Instagram nem o meu pessoal. Meu primeiro perfil do Instagram foi de página. Não Aham. tinha nem o meu. Criei a página lá e comecei a fazer publicações. A página chegou mais ou menos uns 500 mil seguidores, né? E depois a gente vendeu essas páginas. Porém, eu sempre aprendi muito na prática a criar conteúdo. A gente fazia, por exemplo, muito post em volume. Então, a gente fazia 14 publicações por dia, assim, pra você ter ideia. 12, 14, 15 publicações. A cada 1 hora ou meia hora tinha uma publicação. E com isso eu fui aprendendo muito conteúdo na prática, por conta dessas páginas que eu tinha. E vendia elas depois. Então, basicamente, a gente vivia de publicidade. Então, chegava, por exemplo, GR6, o Belo, o Grupo Upshot, eles iam lançar um álbum novo, eles pagavam pra gente, a gente fazia a publicação da divulgação da música nova deles como se fosse uma música orgânica. Mas na verdade não, né? Eles pagavam publicidade. Então a gente ia vivendo de publicidade até Nossa. que ia lá e depois vendia a página igual a empresa, né? Fazia a venda da página. A gente chamava isso de share na época, né? A gente vendia share, então você vendia compartilhamento. Como é que a gente crescia muito essas páginas? Uma página sempre vai crescer a outra. Então, por exemplo, eu tenho uma página aqui com 3 milhões de curtidas, eu tenho aqui com umas 100 mil. A cada 15, 20 publicações, eu compartilho um conteúdo dessa página dentro da minha. Hoje o Instagram tem o Collab, né, que a gente chama. O Aham. Facebook também tinha o Collab. Então, fazia meio que um post Collab. Eu pegava aquilo lá e compartilhava na minha página. Aí ficava Sim. compartilhado por tal coisa. E aí a minha audiência ia se migrando. Então, a gente ia sempre reciclando a audiência, fazendo isso dessa maneira. Aí, ao longo desse tempo, né, cara, eu fiz design, então fiz uma formação em 2018 você design. tinha quantos anos? Eu tinha 15, 16. 15, 16 anos. Hoje você tem cara de 30, né? Mas você tem Hoje 21, eu né? tenho 22. 22. 22. Então, Um cara de 30. um cara de 30. É o arquétipo do velho. Claro, que é do idoso, né, velho? Dou muito tempo com o pneu furado. Pneu furado. 15, 16 anos você já tava fazendo essa parada aí, 2018. 18. Aí, 18 para 19, o que eu fiz? Eu fiz formação em design, então eu fiz 2D, 3D, Maya, After Effects. Fiquei 2 anos estudando só design. Fazia logo, branding book, tudo que foi relacionado a design. Aham. E depois, 19, 20, de 19 assim, 18, 19, 20, eu também fui videomaker. Então eu fiz muito casamento. Eu trabalhava numa empresa que era a Clive na época, a Clive Produtora, lá de São José. E dentro dessa produtora de vídeo eu aprendi muito sobre audiovisual, porque eu vivia na prática também. Sim. Ó, tá a câmera aí na sua mão, começa a gravar e se vira. E aí eu comecei a me desenvolver, eu sempre gostava disso, né, desde moleque. Então, eu fazia casamento, fazia evento corporativo, cara, eu fiz uns 500, 600 casamentos mais ou menos. Caralho. Então, Mas gravando e. gravando, editando. editando, viajando. Então isso me deu muita sensação de não só lidar com pessoas, mas saber entrar e sair dos locais. Porque, cara, para imaginar. Você tá no casamento, é o dia mais importante da noiva. É o dia que vai ficar marcado na história e você não pode errar. Teve a cena do beijo da noiva com o noivo. Não gravei. Não existe não gravei. Uhum. E eu fazia o making off da noiva. Então imagina, eu entrava num lugar que tinha 10, 15, 20 mulheres, eu era o único homem da sala, até a fotógrafa era mulher também, e eu tinha que inserir naquele ambiente e fazer a mulher chorar no vídeo. Então eu tinha que saber me comunicar, saber extrair, e uma pessoa que não é ator, é só a noiva, ela tá casando, ela não sabe atuar numa câmera. Sim. Então eu tinha que extrair a história dela ali, então o casamento me deu muito isso. Só você ver, os maiores videomakers hoje do Brasil, do mundo, a maioria deles fizeram um casamento. Por Que exemplo, massa. grande referência no videomaking, o Rabbit, por exemplo, que é o coelho. Ele veio de casamento, né? O Belo também, que você conhece o Belo, também Aham. fazia muito casamento. O Belo já fez, sei lá, 2, 3 mil casamentos. Caralho. Por conta dessa essência de ter esse toque humano com as pessoas. Então ele me ensinou muito isso e também o próprio audiovisual, né? Então, cinematografia, a própria parte do cinema, cores, composição de imagem, direção de cinema, direção de arte, direção de fotografia. Eu tinha que fazer tudo. E eu juntei essas 3 coisas e no momento ali da minha vida eu saí da casa dos meus pais ali com
18 para 19, juntei com mais 2 amigos, o Júlio Castro e o Rafael Cazu. A gente pegou um apartamento, montou um setup, falou, cara, vamos trabalhar com digital. Eu sabia página, audiovisual e design. O Júlio, ele era coprodutor do Tom Dimas na época, do Tom, que é outro cara do digital. Acho que você conhece o Tom, né? Sim, já foi mesmo nosso já. Excelente. O Tom Dimas, o Júlio era coprodutor dele e o Cazu fazia day trade. Aí a gente entrou lá dentro, pegou um AP, na sala, botou uma mesa, PC para todo mundo, ficou lá trabalhando, trampando pra caralho. Passou-se 6 meses, mais ou menos. O Tom tinha um amigo que era o Thiago Gomes. Sim. Vocês conhecem também do mercado digital. E aí o Júlio ia gravar uma aula bônus no curso do Thiago Gomes, porque o Júlio era coprodutor do Tom na época, sobre TikTok Ads. E aí o Thiago morava aqui em Alphaville, né? E a gente falou, cara, vamos lá, vamos junto. A gente chegou, entrou lá, veio para Alphaville. Nisso, eu conheci o Thiago na época. Aí eu falei assim, cara, o que eu faço é o seguinte. Apresentei, ó, vou te explicar por que um vídeo viraliza e outro não. Aí eu peguei um vídeo que foi gravado por um casal, na época era o Berman Trader. Eu já toquei o tráfego dele já. O Berman Trader? Já. Nossa, ele é aqui de Alpha ainda, de né? 3 lançamentos, cara. A gente tá trabalhando direto, na casa dele lá, churrasco. O maior que a gente fez foi de 3 milhões dele. Eu investiu 300, fez 3 milhas. Caralho. Que eu tava no tráfego. Na época da PLX, né? Da PAB. Isso aí foi que ano? 2021. 21? Então foi nessa época, mais ou menos. 2021. Foi 22, foi depois, foi 22 mais ou menos. 23, 24, 25. 22 já não tava. 21, foi de 21 para 22. Aí tinha um vídeo dele que ele mostrava a casa dele, assim, o carro e tal. E ele saía, assim, do carro, enfim, pegava na mão da esposa dele, namorada, não sei. E tinham 2 versões desse vídeo. Uma no perfil dele e outra no perfil da esposa. Porém, no perfil dele, ele começava saindo do carro e depois ia dando zoom out. No da esposa, já começava com o zoom out, ia se aproximando e tudo mais. Uhum. No perfil dele, que tinha, sei lá, 200 mil seguidores na época, o vídeo deu 100 mil views. O da esposa, que tinha 13 mil seguidores, pegou 3 milhões de views. Eu expliquei, cara, como é que o mesmo vídeo, com os mesmos personagens, com a mesma música, com os mesmos carros, com as mesmas pessoas, um tem 3 milhões e o outro tem 200 mil. Aí eu expliquei pra ele, através do storytelling, como a história está sendo contada. Então, quando a pessoa assiste o vídeo, quais são as perguntas que ela está gerando na cabeça dela. E fui explicando toda a engenharia reversa por trás do conteúdo. Por que nem sei foi o começo específico. Exato, foi o começo do zoom out. Exato. Foi no próprio storytelling, né? Porque começava com o vídeo com a logo assim da BMW e o vídeo ia se distanciando. Saía o personagem 1 de dentro do carro, ia se distanciando. Saía a mulher de dentro do carro. Depois eles se encontravam e se beijavam. No outro, os dois já começavam mostrando já a casa e os carros, eles se beijavam e depois eles entravam dentro do carro e o vídeo acabava. No vídeo 2, que eles já estão se encontrando ali, dão um beijo e entram no carro, já acabou o vídeo. Pra que eu vou ver as pessoas entrando dentro do carro? Eu já sei tudo o que vai acontecer. O meu cérebro, ele não associa mais nada. É como você vai ver um filme, sabe? Cara, vai acontecer tal coisa. Agora vai acontecer tal coisa. Fica chato, né? Essa sensação que você tem de que vai acontecer tal coisa, o diretor, quando ele fez, ele já sabia. Ele implantou isso na sua cabeça. O filme ele foi feito para ser previsível e os momentos certos ele te surpreender, que é o plot twist do filme. Uhum. Quando ele começa o vídeo agora na versão 1, né, que é o vídeo que viralizou, ele começa o vídeo assim, com a logo no carro e vai se distanciando. Então eu mostrei o objeto 1, era uma BMW X8. Com i8, a dourada, né? Exato, exótica. E aí sai o cara do carro. No que sai do carro do cara, o meu cérebro tá pensando, quem é esse cara? Por que ele tá fazendo isso? Por que ele é o dono desse carro? O vídeo vai saindo e aí abre a outra porta e desce a mulher. Ué, então são 2 pessoas? Por que eles estão com esse carro? E eles começam a andar em frente. Aí eu penso, o que eles são? Eles são sócios? Eles são um casal? São muito mais possibilidades na cabeça da pessoa. Né? Possibilidades na cabeça da pessoa. E aí no final eles se encontram. No que eles se encontram, causa o quê? Uma empatia. Eu causo o quê? Um sentimento de endorfina em mim. Olha que legal, um casal que deu certo. O que eu vou fazer? Vou mandar pro meu namorado, vou mandar pra minha namorada, vou mandar pro meu esposo, pro meu marido. Olha só a conquista dessas 2 pessoas. Então se conectou muito mais com a massa, porém passou 10, 15 segundos para eu querer ficar lá. Então, ou seja, o conteúdo ele é contínuo. A cada 10, 15 segundos eu não tenho que chamar a atenção da pessoa. Eu tenho que dar uma razão para ela, um motivo dela, para ela querer continuar assistindo o meu vídeo. É assim que gera retenção. Aí expliquei isso para ele, né, mostrando o vídeo lá do Berman e tal. Falou, caralho, preciso de você aqui. Passou, assim, uma semana, tava trabalhando junto com o Thiago. O Thiago Gomes foi o primeiro especialista, assim, de fato, assim, que eu trabalhei.
E aí eu saí das migrações de páginas e comecei a aplicar tudo aquilo, porém para especialistas do mercado digital. Aí com o Thiago foi muito bom porque, cara, o Thiago ele é muito bom em storytelling. Cara, excelente, é um dos melhores caras assim, em storytelling assim, que eu conheço disparado. Assim. Ele era muito bom, muito bom mesmo. É até hoje. E a gente começou a fazer peças. A gente fez a primeira peça de um vídeo, deu 100 mil views. Depois a gente fez a segunda peça, 500 mil views. Só que a nossa régua era muito alta, alta pra caralho. Então, por exemplo, a régua do Thiago era 1 milhão de views. Se o vídeo não desse 1 milhão de views, a gente tinha que deletar e reeditar ou regravar, porque o vídeo é ruim. Caralho. 1 milhão de views. Se não der, a gente errou. E ele tinha quanto de base de audiência? Na época, quando eu comecei a pegar no perfil dele, tinha uns 170, 200 mil seguidores, mais ou menos. Quando eu saí de lá, tinha mais ou menos uns 310, mais ou menos no Instagram, 300 e poucos mil. E o TikTok, a gente fez 500 mil seguidores no TikTok com um vídeo. Um vídeo na conta. Foi o segundo vídeo da conta, assim, a gente publicou, deu 37 milhões de views. Subiu 500 mil com esse vídeo. Foi o vídeo do pedido de casamento dele. Massa. Foi muito massa esse vídeo, cara. A gente contratou o dublador do Capitão América. Nossa, foi foda. Caralho. Então, o vídeo tem 3 minutos e meio, viralizou muito, deu mais de 30 milhões de views, trouxe 500 mil de seguidores. Desses 500 mil, 50 mil, 60 mil migrou pro Instagram dele. Até a Eliana chamou ele para participar do programa da Eliana lá com os famosos. Foi muito massa. Enfim. E aí com o Thiago eu aprendi muito sobre storytelling, depois disso eu fui com outros especialistas, né? Então eu trabalhei depois com o Danilo, que foi a mesma coisa. O Danilo ele tinha um produto que era de perícia. Perito forense. Então, cara, imagina, como é que você vai criar conteúdo para um cara que é perito forense? Coisa mais nichada, específica Nichada do mundo. específica. O que eu comecei a fazer? Cara, primeira coisa, sempre que você vai criar um conteúdo novo para um nicho específico, você tem que voltar atrás. Você tem que fazer benchmark. Como assim? Você tem que entender tudo daquele mercado. Quando eu vou criar conteúdo, eu sento na cadeira do especialista e sento na cadeira do público-alvo. Então, é como se fosse, uma peça de cinema. Então, imagina. Aqui a gente tem aqui 2 copos, beleza? Então, imagina que aqui, ó, eu tenho o comunicador, quem vai comunicar aquele conteúdo, e aqui eu tenho a audiência, quem vai ouvir esse conteúdo. Depois eu tenho um terceiro, que é essa garrafa aqui. Esse terceiro é o diretor. Esse terceiro é o estrategista, esse terceiro é quem está analisando a peça acontecendo. Tudo isso se passa dentro de um palco, que é a mesa, ou seja, a gente está acontecendo esse diálogo, que é o canal que está acontecendo aquele discurso. Então, por exemplo, quando eu vou analisar um Reels, primeira coisa, qual que é o canal? Reels. Então, eu entendo o contexto de Reels. Depois, 2, quem é o comunicador? Ou seja, cara, o que o Danilo tem que eu tenho que imprimir na cabeça dessas pessoas? O que eu quero passar com a imagem dele? O que eu quero transmitir? E aí tem os 3 pontos ali de confiabilidade de toda pessoa, que é dentro da própria retórica, né? O Arete, o Frones e o Noia. Ou seja, cara, Arete, quais são os hábitos de conduta e reputação dele? Que as pessoas têm que saber antes do discurso. Então, por exemplo, ele é perito. Pô, se ele é perito, é um hábito de conduta e reputação para mostrar que ele é bom, a indumentária dele, a roupa dele, tem que ser o quê? Vestido de perito. Porque na hora que eu passar o vídeo e clicar, eu tenho que ver o cara com roupa de perito. A imagem, ela sempre vai comunicar antes de você falar qualquer coisa. Então, às vezes você quer se vestir de uma maneira, mas ela vai contar uma história sobre você. É simples. Você passa na rua e vê um cara com uma farda de policial. Ele precisa falar que ele é policial. Você tá vendo que ele é policial. Você passa na rua e vê um cara com um jaleco meio branco e uma camisa social. Esse cara é médico. Você vê um mentor com blazer. Vê um mentor com blazer. Esse cara é um idiota. Esse cara é high ticket. Esse cara é high ticket. Enfim, você vai associando a imagem sempre, associando o que a pessoa faz sempre através da imagem dela. Então, se eu queria imprimir na cabeça das pessoas que ele é perito, sem ele ter que falar, olá, meu nome é Danilo e eu sou perito forense, não, eu boto a roupa de perito nele. Então, às vezes, a galera erra muito nisso. Coloca qualquer roupa, qualquer coisa, mas não é você botar um blazer, é você botar aquilo que é congruente com a sua imagem. Porque no storytelling tem 3 esferas. Tem a narrativa, tem o narrador, tem a estética. Isso, inclusive, eu aprendi com o Matheus Uchoa, que é um cara que escreve muito bem narrativa. Narrativa, imagina o seguinte, emagreça 7 quilos em 10 dias. Essa é a minha narrativa, beleza? O narrador, se eu coloco o Jô Soares para falar isso, faz sentido? Não. Por quê? Ele é gordo. Não faz sentido a narrativa com o narrador. Se eu coloco a narrativa agora, emagreça 7 quilos em 10 dias,
beleza? E eu coloco aqui o narrador, o Renato Cariani. Faz sentido? Sim, senhor. Por quê? Que ele tem shape. Tem um shape, ou seja, a imagem dele comunica isso. Agora, se eu coloco o Renato Cariani para falar emagreça 7 quilos em 10 dias, porém eu coloco ele com um blazer, gola alta, com a Porsche vermelha, com um helicóptero atrás, saindo assim no meio da rua. Falando, emagreça 7 quilos em 10 dias. Agora eu vou fazer a minha masterclass para você emagrecer de fato. Faz sentido? Faz nenhum sentido. Por quê? Porque não tem fit com o que ele está falando, né? Deveria estar numa academia, por exemplo. Exato. As imagens, o cenário, a luz, a roupa, ela também conta uma história. Não é só narrativa. Agora, se eu falo, emagreça 7 quilos em 10 dias, eu coloco o Renato Cariani, eu coloco ele vestido com o quê? O que você imagina? Qual é a roupa? Qual o cenário que você imagina quando você pensa nessa cena? Renato Cariani vestido do quê? Bermuda? Um moletom, às vezes? Uma regata de treino? Uma regata de treino. Qual o cenário que ele estaria? Dentro da academia? Quais objetos ele estaria para ser congruente com a narrativa? Uma esteira, talvez? E se ele gravasse o anúncio, então, nesse movimento, com ele correndo em cima da esteira, fala galera, beleza? Próxima semana eu vou fazer o emagreça 7 quilos em 10 dias, peraí, deixa eu pausar. Já foi mais 1 quilo eliminado só ontem. E para você aprender a fazer isso é muito simples, basta você clicar no botão abaixo, tá comigo na semana do Emagrece 10x, onde você vai aprender a emagrecer até 10 vezes mais em apenas 7 dias. Só você clicar no botão abaixo e fazer parte, beleza? Te vejo lá, suando. Faz sentido agora o anúncio.